Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao canal do Colégio Adélia. Meu nome é Egas Campos e hoje nós vamos falar sobre um assunto super interessante que é nanomateriais. Mas antes da gente partir para o assunto propriamente dito e o conteúdo, vamos para a vinheta aí. Esses assuntos contextualizados do nosso dia a dia de tecnologia são sempre muito importantes porque são assuntos de argumento para o Enem. Então é sempre bom a gente saber sobre esses assuntos e ter esse conhecimento, ok? Mas já aproveitando, já dá o like aí no nosso vídeo que ajuda no nosso engajamento, e se você acha de fato esse vídeo relevante, se inscreva no nosso canal, porque isso faz com que a gente possa fazer com que o vídeo tenha relevância e mais pessoas possam assistir esse vídeo. Bem, galera, vamos para o conteúdo agora propriamente dito. A gente vai falar nesse vídeo aqui sobre nanomateriais, né? Ficção científica ou realidade. Então, como nós falamos anteriormente, sempre esses assuntos atuais são importantes porque são assuntos de relevância para a nossa provinha no Enem, ok? Tanto a nanociência quanto a nanotecnologia, elas estão sempre nessa questão do âmbito da ficção científica. Nós temos vários filmes falando sobre isso, tá? Mas a gente vê que o ponto inicial da nanotecnologia começou em 1959, com um discurso proferido pelo físico Richard Feynman, que ele disse, dentre outras coisas nesse discurso, o título dele é de Há Mais Espaços Lá Embaixo. Ele não aborda necessariamente a palavra nano, mas ele já aborda a ideia a respeito de objetos de medida muito pequena, ok? Então veja, a escala nanométrica que nós temos, né? Então veja ali a bola de tênis, ali da ordem de 10 a 8 nanômetros, as formigas 10 a 7 nanômetros, já as bactérias estão ali entre 1000 nanômetros e 10 a 4 nanômetros. Os vírus estão ali entre 10 nanômetros e 100 nanômetros. Os nanotubos aí de carbono, de 1 nanômetro a 10 nanômetros. 10 nanômetros também as proteínas. E o nosso DNA está ali mais ou menos na medida de 1 nanômetro. Então nós já temos várias substâncias e exemplos de objetos e partículas e moléculas em escala nanométrica, tá bom? Então tem conceitos importantes que a gente tem que falar aqui a respeito da questão da nanotecnologia. O primeiro é que a nanociência corresponde ao estudo dos nanomateriais. E a nanotecnologia se destina exatamente a encontrar aplicações práticas para esses materiais, em escala nanométrica. Os materiais em escala nanométrica apresentam propriedades físico-químicas diferentes das que apresentam em outras escalas. E isso é super importante, porque isso é que vai fazer, de fato, o fato central das propriedades dos nanomateriais. É o fato deles possuírem propriedades físico-químicas diferentes, eles refletem a luz de forma diferente, eles se comportam físico-quimicamente de forma diferente pela diminuição da escala. As propriedades dos nanomateriais vão estar também diretamente relacionadas à sua grande área superficial, ou seja, a elevada relação de área superficial e volume, tá bom? Então, quando eu diminuo a partícula, o objeto, até dimensões nano, né, o que acaba acontecendo é que eu aumento exponencialmente a área superficial desse material. E a relação da área superficial em relação ao volume aumenta também exponencialmente. É só você pensar num cubo, ok? E você dividir esse cubo sucessivamente num plano horizontal e num plano vertical, ok? E você faça isso sucessivamente. Pensa que você vai ter como resultado vários cubos menores e surgem novas arestas. E essas arestas elas vão corresponder justamente ao aumento da área superficial, tá bom? E por último, galera, o último conceito para a gente ter em mente é que os nanomateriais são materiais que têm uma ou mais dimensões limitadas à escala nanométrica entre 1 e 100 nanômetros, tá? Então a gente viu lá anteriormente aquela escala de vários objetos medidos na unidade de nanômetro, porém, ok? Os nanomateriais serão classificados como aqueles que possuírem medidas de 1 a 100 nanômetros. Lembrando, aí em vermelho, tá? No canto inferior direito aí da sua tela da apresentação, que 1 nanômetro
é igual a 10 a menos 9 metros, tá? Então imagina, 0,0000901 nanômetro, tá bom? Então são medidas bem pequenas, tá bom? Então nós temos várias aplicações para a nanotecnologia, tá? Desde a dessalinização da água, a tecnologia espacial, toxicologia, medicina é utilizado, na alimentação também é utilizado, na computação também é utilizado, na mecatrônica, tá? Então, todos esses são aplicações, áreas de aplicações dessa nanotecnologia, ok, galera? E agora, vamos praticar? Vamos praticar um pouquinho. Então, olha lá, Enem 2021. Olha lá o nosso exercício, ó. A nanotecnologia pode ser caracterizada quando os compostos estão na ordem de milionésimos de milímetros, como na utilização de nanomateriais catalíticos nos processos industriais. O uso desses materiais aumenta a eficiência da produção, consome menos energia, gera menos quantidade de resíduos. O sucesso dessa aplicação tecnológica muitas vezes está relacionado ao aumento da velocidade da reação química envolvida. O êxito da aplicação dessa tecnologia é por causa da realização de reações químicas que ocorrem em condições de... Legal. Então ele vai perguntar aqui exatamente como que o aumento, né, dessa área superficial em relação ao volume afeta, de fato, a velocidade da reação química. Vocês já devem ter aprendido que vários fatores afetam aí a velocidade das reações químicas. Então, qual é a alternativa que vai estar correta? A elevada energia de ativação? Não, né, galera? Porque a energia de ativação elevada, pelo contrário, ela vai dificultar o aumento da reação. A alta temperatura depende. Lembra? A temperatura só vai influenciar na velocidade da reação, dependendo se a reação for exotérmica ou endotérmica. Alta pressão depende também da questão volumétrica dentro da reação. Excesso de reagente depende também, tá? Porque dependendo do excesso de reagente, eu vou deslocar a reação para um lado ou para o outro. E letra E, maior superfície de contato? Exatamente essa daí, galera. Beleza? Os nanomateriais fazem exatamente isso. Eles aumentam a superfície de contato. E o aumento da superfície de contato, por óbvio, aumenta a velocidade da reação, tá bom? Enem aí, ó, 2009. Veja que esse assunto está presente com frequência nas provas do Enem. Na manipulação em escala nanométrica, os átomos revelam características peculiares. É aquilo que nós falamos, né? A escala nanométrica, ela muda a propriedade físico-química dos elementos, podendo apresentar tolerância à temperatura, reatividade química, condutividade elétrica, ou mesmo exibir força de intensidade extraordinária. Essas características explicam o interesse industrial pelos nanomateriais que estão sendo muito pesquisados em diversas áreas, desde o desenvolvimento de cosméticos, tintas e tecidos, até o de terapias contra o câncer, tá bom? Então, a utilização de nanopartículas na indústria e na medicina requer estudos mais detalhados, pois... Então, aqui essa questão, ela cobra da gente uma ressalva, né? Ela coloca vários relatos a respeito de vantagens do uso dos nanomateriais, mas ela quer saber justamente a ressalva, né? O cuidado. Qual o cuidado que nós devemos ter com os nanomateriais? Então, letra A. As partículas, quanto menores, mais potentes e radiativas se tornam? Não necessariamente, né? As partículas podem ser manipuladas, mas não caracterizadas com a atual tecnologia? Também nada a ver. As propriedades biológicas das partículas somente podem ser testadas em micro-organismos? Não, né? As partículas podem atravessar poros e canais celulares, o que poderia causar impactos desconhecidos aos seres vivos e até mesmo aos ecossistemas? É exatamente essa daí, galera. Envolve geralmente o tamanho das partículas. Envolve exatamente, desculpa, o tamanho delas. Então, pelo fato delas estarem em escala nanométrica, ali de 1 a 100 nanômetros, de fato, elas podem atravessar poros e canais celulares, e aí a gente poderia ter impactos não conhecidos
no mecanismo fisiológico dos seres vivos e até mesmo nos ecossistemas, tá bom? E letra E, o organismo humano apresenta imunidade contra partículas tão pequenas, já que apresentam a mesma dimensão das bactérias? Claro que não, né? Nós vimos ali que as bactérias em escala nanométrica, elas estão acima, muitas vezes até dos 100 nanômetros, tá bom, galera? Então esse foi o conteúdo de hoje. Nós falamos sobre nanomateriais, nanotecnologias, como esse assunto está presente de forma recorrente nas provas do Enem. Nós vimos principalmente que os nanomateriais, eles são aqueles que apresentam dimensões entre 1 e 100 nanômetros, e a relevância deles está justamente no fato de que eles mudam a sua propriedade físico-química pelo fato de estarem na escala nanométrica, e vimos que esses materiais têm diversas aplicações em diversas áreas da ciência. Ok, galera? Espero que vocês tenham gostado. Deem um like aí no nosso vídeo, se inscrevam no nosso canal, tá? E voltem sempre. Muito obrigado, até mais!